é, o Tiago Rebelo regressou e eu tinha que ler. Livros? Gosto. De Maria João Covas. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de O Passado Vem Já a Seguir, do Tiago Rebelo. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Leia o facto de me ser cedido este exemplar, muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte e deixem que vos diga que eu leio Tiago Rebelo há muitos anos. Eu não me lembro quando é que comecei a ler Tiago Rebelo, mas já foi há uns anos valentes. Ora bem, o Tiago habituou-nos com romances, cor-de-rosa, aqueles romances muito românticos, depois mudou para o romance histórico e este é outra coisa. Este livro do Tiago Rebelo é outro Tiago Rebelo e eu gosto sempre muito quando os autores me surpreendem. Desta vez, o Tiago Rebelo traz-nos a história da Mariana. A Mariana é dona de uma galeria de arte e é casada com o Ministro da Administração Interna do governo vigente. Ora bem, a Mariana tem um casamento de fachada, o seu marido não é a pessoa mais simpática e ela conhece o Quino. O Quino é um pacato dono de um bar que existe em frente da Galeria de Arte da Mariana. E pronto, o casamento está em crise e o Quino é muito gentil, muito simpático, uma figura, enfim, e acontece. Só que neste livro do Tiago Rebelo nada é o que parece. Nem o Ministro da Administração Interna é tão totó como aquilo que nós achamos, e desculpem, mas não há outro termo, nem o Quino é tão pacato como aquilo que nós acharíamos. E os dois vão se meter em confusão. Alguma dela também, pelo meio, tem o dedo da Mariana, sem ela saber de nada. Mas a verdade é que nós vamos ter aqui um romance que acaba quase por ser um thriller e um romance que acaba por ser quase um livro de espionagem. Não sei se será a espionagem que eu poderia chamá-lo, mas é definitivamente um thriller. Portanto, nós vamos ter aqui perseguições, nós vamos ter aqui ataques, nós vamos ter aqui a máfia italiana, vamos ter aqui os oligarcas russos. Tudo isso está presente neste livro do Tiago Rebelo, que o leva e o constrói naquilo que aparentemente poderia ser uma misturada e naquilo que aparentemente poderia ser algo que nós achássemos que não faria muito sentido, em algo que faz todo o sentido. Na realidade, este livro do Tiago Rebelo é a arte de bem saber construir uma história. É engraçada a forma como ele nos leva a gostar do Quino, é engraçada a forma como ele nos leva a empatizar com a Mariana, é engraçada a forma como ele nos leva a não gostar nada daquele Ministro da Administração Interna. E depois, a verdade é que estas personagens, e o romance vive muito à volta destas três personagens, acaba por nos dar uma dimensão que eu pessoalmente não estava à espera. Isso fez com que eu achasse que este livro do Tiago Rebelo é a arte de saber escrever, ou seja, só alguém que manipula a língua portuguesa da forma que o Tiago manipula, só alguém que sabe escrever brilhantemente conseguia escrever este livro sem, digamos assim, sem que a história parecesse absurda, sem que houvesse elementos que não entrassem em ligação uns com os outros e tudo fazendo sentido. Eu posso-vos dizer que há uma cena, acho que não vou fazer spoiler nenhum, mas se fizer, olhem, desculpem, há uma cena de tiroteio em que eu li 2 vezes porque estava à procura de alguma falha e a primeira vez que li pensei, será que isto poderia ser assim? E tentei, depois de ler, fazer o filme na minha cabeça. E olha, a verdade é que tudo me pareceu certinho, tudo me pareceu direitinho e tudo me pareceu muito bem pensado, não só pela personagem, mas essencialmente pelo Tiago Rebelo.
é impressionante para quem leu ou para quem acompanhou a obra do Tiago Rebelo, ver como ele parte de uns livros que poderiam ser considerados romances que xalalás, como diria o meu amigo Pipo, depois romances históricos com toda aquela investigação que isso pressupõe e com todo aquele elemento de rigor que isso pressupõe, e depois este tipo de livro, onde o rigor também existe, mas existe dentro de uma história imaginada. Vocês perguntam, isto poderia acontecer? Eu quase que me atrevo a dizer que esta história poderia acontecer. Eu quase que me atrevo a dizer que esta história era plausível de ser verdadeira. Eu não sei se em alguns pontos o Tiago Rebelo, que ainda por cima é ou era jornalista, acabou por se inspirar em algo que fosse real, mas a verdade é que eu posso-vos dizer que eu acreditei piamente que esta história era real, acreditei piamente na sequência narrativa que o Tiago Rebelo me dá nesta história. E a verdade seja dita é que, com elementos reais ou sem elementos reais, esta história poderia perfeitamente ter acontecido. E esta história poderia perfeitamente ser algo que nós pudéssemos acreditar que nos dias de hoje poderia passar. Não sei se é Lisboa. Sim, porque não? Em Lisboa, até em Lisboa. Até porque eu acho que este Ministro da Administração Interna seria alguém que existiria num governo português. Lamento dizer isto, mas é verdade. Em Lisboa. E, portanto, esta história acaba por ganhar também uma verdade acrescida sobre esse ponto de vista. É um livro que também tem, de alguma forma, a cidade de Lisboa por trás, a pacatez da cidade de Lisboa por trás, esta cidade que nos encanta a todos e que eu acho que aqui fica bastante bem representada. O que não fica muito bem visto são os políticos, confessemos. Mas a verdade é que nós sabemos que, como em todas as profissões, há alguns que são assim um bocadinho corruptos, não me lembro de outra palavra, e que se deixam levar pela ganância e que se deixam levar por aquilo que eles querem na realidade transmitir aos outros, ou que, não querendo, acabam por. O passado vem já a seguir é também o próprio título elucidativo de uma parte do romance. Eu achei muito interessante este título, porque andei parte do livro à espera que este título me fosse explicado, e foi, e perceber porque é que este título era assim, e adorei o final do livro. O final é previsível, mas eu adorei, e adorei as duas últimas linhas do romance. Achei que o romance acaba com um sorriso ou uma gargalhada mesmo. Achei que o romance, embora acabe de uma forma previsível, ao mesmo tempo é surpreendente a forma como o Tiago Rebelo remata esta história, e estas duas frases finais são fabulosas. Eu adorei estas duas frases finais. Portanto, é um livro que eu recomendo, é um regresso do Tiago Rebelo em grande. Eu já não li há algum tempo um livro do Tiago Rebelo e este encheu-me muito, mas mesmo muito, as medidas, e eu acho que é um livro que tem que ser lido, porque é um livro que, apesar de tudo isto, tem uma ironia subjacente e tem uma graça subjacente que, mesmo nas situações mais problemáticas, nós acabamos por sorrir. Em algumas delas, não todas. Nós acabamos por sorrir e acabamos por achar que a situação se transforma de dramática, deixa de ser dramática para ser caricata, em pequenos pormenores que o Tiago Rebelo vai introduzindo. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre O Passado Vem Já a Seguir, do Tiago Rebelo. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.